Glória a Deus. Bom dia, pessoal. Bom dia, povo de Deus. Ontem eu falei para os irmãos que nós estaríamos começando hoje uma live de manhã, mas não tem problema se você não entrar. Vai ficar gravado, a gente vai estar jogando no ar aí, tá bom? Eu quero trazer uma palavra para vocês nessa manhã. Seja bem-vindo, Rose. Helene, Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Tem uma palavra para vocês nessa manhã. Uma palavra que pode mudar a vida de vocês. Glória a Deus. Se você puder avisar outras pessoas, Lene, Deus abençoe, viu? Ontem na palavra do pastor Alex, eu avisei para os irmãos que hoje de manhã, se Deus tocasse no meu coração, eu ia ministrar uma palavra, um estudo da palavra de Deus, do nosso apóstolo. E eu estava aqui agora falando com Deus, tal, porque eu acordei bem cedo para levar minha esposa no ponto. E veio no meu coração, então, me dá uma palavra. E eu quero ministrar essa palavra para vocês. Tá bom? Queria que você fechasse seus olhos agora. Nós vamos orar. Pedir para que Deus realmente esteja falando conosco nessa manhã. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, queremos louvar o Senhor, bendizê-lo, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Mesmo nesse período de dificuldade, o Senhor tem estado conosco. A tua boa mão tem nos acompanhado. O Senhor tem nos direcionado, o Senhor tem nos dirigido, o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero te agradecer nessa manhã por isso. Muito obrigado. Podemos dormir, podemos acordar, podemos contemplar, meu Pai, esse sol maravilhoso que o Senhor nos deu nesse dia, a saúde que o Senhor tem nos dado, a graça. Muito obrigado, Senhor. Pedimos que o Senhor venha cuidar dos teus filhos. Há muitos que estão aí desesperados, há muitos que estão passando por momentos difíceis na área financeira, ó Deus, muitas vezes até mesmo perdendo a esperança. E eu oro, Pai, por cada um deles, pedindo que o Senhor venha agir de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, ajude os teus filhos, dê graça aos teus filhos. Ó Deus, poupa os teus filhos, meu Pai, nesse momento, ó Deus, amado, de pandemia, nesse momento em que esse vírus tem roubado a vida das pessoas. Que o Senhor livre os teus filhos, que o Senhor proteja os teus filhos, que o Senhor guarde os teus filhos. A tua palavra, ó Deus, em todo o tempo, ela tem dito que o Senhor nos livrará no momento da provação que há de vir sobre a terra. O Senhor abençoou a vida dos teus filhos lá no Egito, lá na terra de Gozem. O Senhor protegeu, o Senhor guardou, o Senhor livrou. E não será diferente aqui hoje, porque o Senhor é o mesmo Deus. A tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. Então o Senhor também há de guardar os teus filhos nesses dias. E eu oro por cada família, por cada casa, meu Pai. Alguns até mesmo que têm sofrido, meu Pai, com essa politicagem baixa, podre, que tem acontecido nesses dias. Quando, num momento de dificuldade como esse, pessoas usadas, Senhor, esse momento, essa dificuldade, essa luta, para ser usada como uma arma de política. Muitos homens que não têm, ó Deus querido, não têm brilho, homens que não têm amor, que não têm sensibilidade, homens mentirosos, homens que vivem debaixo do regime de Satanás, ter utilizado deste momento de dificuldade do mundo, da nação e do mundo, tão somente para gerar mais terror ainda, para colocar mais dificuldades ainda. Meu Deus, tenha de misericórdia. Que o Senhor venha, meu Pai, e julgue esses homens severamente. Que o Senhor venha e julgue esses mentores da mentira, do engano, que têm utilizado deste momento de dificuldade para ampliar, ó Deus querido, a situação, tão somente para tomar o poder, tão somente para, ó Deus amado, destruir o fraco, diminuir o fraco e aumentar o poder e a autoridade deles. Meu Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos isso. Julgue esses homens, Pai, julgue severamente esses homens que têm feito isso. E traga paz para o teu povo.
traga paz para a tua igreja. A tua palavra diz, meu Pai, quando o justo governa, meu Pai, quando o justo governa, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo suspira. E o povo tem suspirado, porque existem muitos ímpios no poder. Homens que não têm temor do Senhor. E por isso tem aproveitado essa situação para trazer mais terror, para trazer, meu Pai, uma dificuldade, ó Deus, na administração, na governança, de forma que as pessoas têm sofrido muito por causa disso. Senhor, nós rogamos a Ti nesta manhã, que o Senhor cuide da Tua igreja, que o Senhor cuide do Teu povo. Eu sei que o Teu povo tem estado muito disperso nesses dias, Pai. E nós sabemos que um do motivo do Senhor ter permitido que isso acontecesse é para acordar o Seu povo, é para fazer com que o Teu povo se levante, para fazer com que o Teu povo tome postura, tome um posicionamento, porque o Senhor nos colocou nesse mundo como cabeça e não cauda. Mas muitas vezes o pecado que tem entrado no coração dos homens tem diminuído a autoridade, tem roubado o poder, meu Pai. E nós, como igreja, entendemos que precisamos nos posicionar diante do Senhor para sermos usados como instrumento nesses dias. Eu quero que o Senhor use a minha vida para, ó Deus amado, abençoar outras vidas, para ajudar alguns irmãos que estão vivendo numa crise emocional, numa crise espiritual, ó Deus, simplesmente a sair dessa situação e a começar a viver um novo nível de vida. Então use as nossas vidas, Pai, e nos ajude nesses dias. Estenda as Tuas mãos e nos dê graça, Pai. No nome de Jesus eu oro e peço que esse momento que nós vamos estar aqui aprendendo a Sua palavra, ó Deus, quero Te agradecer já pela vida do apóstolo René, que tem, ó Deus amado, disponibilizado esses estudos, não somente para a Cristo Esperança, mas para todas as igrejas que estão debaixo da visão celular. Também Te agradeço pela vida do nosso apóstolo Sóstenes, que tem cuidado de nós e que tem gerado em nós, meu Pai, uma confiança, tem colocado, ó Deus, ânimo em nossas vidas através das palavras que ele tem ministrado. Agradeço ao Senhor pela vida do apóstolo Albano, homem que o Senhor levantou, meu Pai, para nos colocar nessa visão que nós estamos hoje. Te agradecemos pela vida da apóstola Leile, ó Deus, e da Igreja Batista Monte Sião. Que o Senhor venha abençoar a vida dos Teus filhos. Que nesses dias o Senhor nos dê a graça e sabedoria para fazermos tudo conforme o Seu propósito, para repreender todo o mal e obter a vitória, Senhor, nesses dias de trevas. É no nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos, Pai. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Adriana está aí. Também a Grace chegou. Deus abençoe a vida de vocês. Eu falei para vocês que se Deus tocasse no meu coração hoje de manhã, eu traria um estudo. Eu sei que nós temos o trabalho de domingo só uma vez por mês, mas em tempo, né, que nós estamos vivendo agora, eu acho que a gente também tem que mudar um pouco as regras. Não é assim? Aparecida Alves, Deus abençoe sua vida, minha irmã. Eu quero falar com vocês hoje sobre uma matéria, uma ministração do apóstolo René, do MIR, né, que fala sobre conselhos, tá ok? E eu creio que nós estamos vivendo em época de muita informação e desinformação. O que é desinformação? Desinformação é quando você recebe uma informação que ela não é verdadeira, que ela é fake. Quando você recebe uma informação que ela... Deus abençoe, Sandy, seja bem-vindo, viu? Ela vem, mas ela não traz realmente aquilo que aquela informação realmente desejava fazer. Ela vem com um outro sentido. E aí nós ficamos lutando, né? Nós não sabemos o que é certo, o que é errado nesses dias. Um fala uma coisa, outro fala outra. Então a informação é a verdadeira, a desinformação é a mentira. Que as pessoas falam, né? São as informações mentirosas, fake, né? Que as pessoas falam, que dá essa dúvida, que gera essa dúvida no coração das pessoas. E a gente não sabe o que fazer, né? Ô Ivo, Deus abençoe sua vida, viu? Grace, Deus abençoe, chamando a Thalita. Então, nesses dias nós estamos vivendo assim, tá? E eu creio que a igreja... André, Deus abençoe. A igreja precisa realmente estar atenta, sempre a esclarecer, né, o povo, sempre estar falando alguma coisa, trazendo a palavra de Deus, porque só a palavra de Deus pode realmente nos ajudar nesses dias de trevas, né, nesse momento de dificuldade. Deus abençoe, Ivo. Amém? A irmã Aparecida Alves, Deus abençoe sua vida. Então eu quero falar sobre essa ministração do apóstolo, que fala sobre conselhos, tá? Eu creio que
A igreja, ela é o agente de Deus para aconselhar o povo. A igreja é o agente de Deus que vem para elucidar, para trazer luz nesse momento de trevas, tá? Através da palavra divina. Porque só a palavra de Deus, querido, não tem outra saída para nós. Somente a palavra de Deus vai poder nos ajudar nesta hora, tá ok? E o versículo da Bíblia que começa dizendo, deixa eu só pegar o texto aqui, Êxodo capítulo 18, versículo 21, se você tiver aí a sua Bíblia, ou se você puder acessar a Bíblia aí, abre a sua Bíblia em Êxodo 18, 21, que diz assim, começa assim: E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás das cargas, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus te mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Amém, Jesus? Glória a Deus. Então aqui, queridos, nós vamos falar sobre conselho. O quanto é importante os conselhos. Eu queria que você chamasse as pessoas aí, você que está... compartilhe aí o nosso link aí para as pessoas, principalmente os irmãos da igreja. Eu sei que muitos não estavam esperando que eu entrasse com essa live agora, porque eu disse ontem, se Deus tocar no meu coração amanhã cedo, eu faço essa live. Até porque nós vamos ter uma limpeza na igreja daqui a pouco, e vai ter um grupo lá, eu tenho que estar lá para dar uma assistência, ajudar os irmãos, ver se precisa de alguma coisa, comprar algumas coisas, porque a igreja ficou parada há tanto tempo, que ela está bem suja, e nós estávamos pintando a igreja. Então eu vou ter que ir lá também ajudar. Então muitas pessoas não achavam que eu ia começar a live. Então avisa aí, manda um link para o pessoal, avisando. Se eles quiserem entrar, amém, serão abençoados. Se não quiserem, a gente não pode fazer nada. Cada um tem, né, a sua decisão, a sua escolha. Amém, Jesus? Então o texto que nós acabamos de ler aqui fala sobre os conselhos, né? Aqui está falando, seja bem-vindo, Sidney, Deus abençoe a tua vida. Avisa o pessoal aí, tá? Fala que quando Moisés traz o povo do Egito, ele chega ali nas regiões onde estava o seu sogro, onde ele viveu durante todo aquele tempo. Quando ele fugiu do Egito, ele viveu ali com o sogro dele, ali no deserto. E então ele chega com aquela multidão, e Deus usa então o sogro dele para dizer para ele o seguinte, porque o sogro começou a observar que o Moisés começava a resolver o problema do povo, e o povo vinha de manhã e ficava até de noite, tentando resolver o problema do povo. E aí o sogro chega e fala para Moisés, se você continuar assim, você não vai aguentar. A demanda do povo é muito grande, o povo tem muitas necessidades, e você não vai conseguir resolver o problema do povo sozinho. Então, ele falou assim, olha, eu vou te dar um conselho. E ele deu um conselho para Moisés, ele falou assim, olha, sabe o que você faz com o povo? Coloca maiorais, coloca líderes, né? Homens que sejam tementes a Deus, homens de verdade, olha só, que odeiem a avareza. Quer dizer, Moisés ia ter que escolher homens que fossem realmente de Deus, tá? Que temesse a avareza, que tivesse temor a Deus, para ele colocar sobre maiorais de 1000. Então ele disse, olha, pega 1000 homens e coloca sobre a liderança desse homem, que seja responsável. Lembrando aqui, querido, que o povo de Israel, Marquinho, Deus abençoe sua vida, viu? Seja bem-vindo. O povo de Israel, eles tinham 1 milhão de pessoas, tá? 1 milhão de pessoas ele tinha. Então era muita gente, imagine 1 milhão de pessoas, Moisés cuidando ali daquele povo dia e noite, e aí ele recebe esse conselho, coloca maioral, pega um homem que seja realmente fiel a Deus, que seja temente a Deus, e coloca ele como líder de 1000. Ele continua dizendo, levanta um outro e coloca como líder de 100. E levanta um outro e coloca como líder de 50. Tá? Olha só. E coloca também como líder de 10. Então 10, 50, 100 e 1000. Homens que fosse escolhido ali com capacidade espiritual, que fossem tementes a Deus, que odiasse a avareza, porque não poderia se apegar às coisas, tá? Não poderia ter apego às coisas. E coloque esse homem, Edmar, Deus abençoe tua vida, viu? Coloca esses homens para liderar sobre esses outros homens, esse grupo de pessoas. E
E ele diz assim, olha, faça isso, porque senão você vai morrer. Ou você faz isso, Sandrinha, Deus abençoe sua vida, filha. Faça isso, ou então você vai morrer. E aí a Bíblia diz que Moisés, então, ele ouve o conselho do sogro e ele faz dessa forma. E aí o que acontece? Ele começa a ter um alívio. Porque as pessoas começam agora a ser cuidadas, tá? E Moisés não precisava mais fazer aquela rota, aquela correria louca que ele estava fazendo, porque ele não daria conta, não tenha dúvida. Né? Já chegou aí um cálculo, fizeram uma pesquisa, diz que um pastor ele não consegue cuidar bem, o máximo é 100 pessoas. Mais do que isso, ele não consegue dar assistência nem cuidar, não consegue. Então hoje, a ciência hoje fez esse estudo e chegou a essa conclusão. Agora, quando o sogro de Moisés manda ele fazer isso, na época não tinha estudo científico, não tinha nada que desse essa base. Mas esse homem era um homem de Deus, esse homem ele tinha revelação divina. E ele chega e diz para Moisés, faça isso, senão você vai morrer. E a Bíblia diz que então Moisés faz isso, e a partir daquele momento o povo começa a ser cuidado, e Moisés também começa a ter um alívio, porque a correria dele, né, é amenizada através dessa atitude. Então ele ouviu o conselho, ele ouviu um conselho da parte de Deus, que ajudou a vida dele. Só que esse episódio, ele mostra muito mais do que o conselho. Ele mostra para nós o quanto nós precisamos estar debaixo de uma liderança. O quanto nós precisamos estar debaixo de uma liderança. Eu sei que hoje existem muitas pessoas na internet falando que você não precisa ter um pastor, você não precisa estar numa igreja. Tem muita gente falando isso. Agora, baseado no que eles falam isso? Eles falam isso porque eles tiveram decepções, eles tiveram problemas em igrejas. Então eles usam todas as feridas que eles adquiriram dentro do relacionamento da igreja e transferem isso para o povo. Porque, biblicamente falando, não é assim que funciona. O próprio Deus mostra isso. Quando Deus fala, coloca líder de 10, porque Deus está usando o Jetro. Deus diz, coloca líder de 10, coloca líder de 50, coloca líder de 100, coloca líder de 1000. Deus está mostrando uma organização dentro da igreja, de forma que todos tenham cuidado, de forma que todos estejam prontos, preparados, dispostos também para cuidar de pessoas. E Moisés entende isso. Porque, queridos, nós precisamos entender que temos que ser cuidados. Temos que ser cuidados. Imagina o momento como nós estamos vendo hoje. Se a igreja não tivesse um posicionamento, se o povo de Deus não tivesse hoje falando, orando, clamando, buscando a Deus, o que seria deste mundo, o que seria da nossa nação? Então é muito importante que você entenda isso. E a Bíblia diz que Moisés obedeceu Jetro, e ele fez da forma que Jetro mandou. E a história dele, então, foi mudada. Moisés conseguiu coordenar aquele povo, ele conseguiu trabalhar com aquele povo. Houve um momento que Moisés estava tão estressado com o povo que ele pediu a morte. Olha só o absurdo. Porém, se ele não tivesse feito isso que Jetro fez, ele não teria pedido, ele teria se matado. Mas ele ouviu o conselho. Então é muito importante que nós estejamos com nossos ouvidos muito abertos e atentos nesses dias para ouvir o conselho da palavra de Deus. Eu não sei se você já percebeu, mas Jesus Cristo tem muitos atributos. Jesus Cristo tem muitos dons para ser usado na terra. E um dos atributos divinos é que ele seria o conselheiro. Então, conselheiro, querido, é aquela pessoa que traz uma palavra que vai mudar a sua vida em todas as áreas, tá? Vai mudar a tua vida em todas as áreas. É claro que cada pessoa domina um setor da vida e ela vai te orientar dentro daquele setor. Mas na questão espiritual, não existe uma pessoa que possa fazer isso, senão uma pessoa que tenha temor a Deus, senão uma pessoa que vive na presença de Deus. É por isso que Jetro falou, escolha homens tementes a Deus. Escolha homens que odeiem a avareza, tá? Pessoas que não se apegam às coisas. Porque se você for uma pessoa apegada às coisas, você com certeza, quando você tiver que julgar uma situação, você vai sempre julgar as coisas pelo lado financeiro. Você não vai julgar as coisas pelo lado da palavra de Deus. Então, ele diz, pega uma pessoa que odeia a avareza, coloca essa pessoa como líder. E assim Moisés fez, e assim Moisés teve sucesso, e assim Moisés teve tranquilidade. Amém, Jesus? Então, nessa manhã, Deus está mandando dizer para você que você tem que ser uma pessoa que esteja com os seus ouvidos abertos para ouvir os conselhos. E quando lemos a história de Moisés, encontramos várias conversas entre ele e Deus. E podemos observar que ele era um líder que ouvia os conselhos, as ordens divinas, buscando cumpri-la. Então nós precisamos ser como Moisés, nós devemos ouvir os conselhos,
devemos ouvir a voz de Deus e devemos cumpri-la. Para quê? Para que nós possamos ter uma vida sossegada, para que nós possamos ter uma vida abençoada, para que nós possamos ter uma vida próspera. Compreendemos ainda que todas as vezes que Deus nos dá uma palavra, uma direção, um conselho, não devemos desobedecer, como fez Caim. Quando Caim foi levar a oferta, Deus deu um conselho para Caim. Deus disse: Caim, o pecado já está à porta, se você não vigiar, você vai ser fisgado por esse pecado. Então a melhor coisa que você faz é abandona esse pecado, entendeu? Larga esse pecado. Deus falou isso para ele. Deus falou para ele, tá? Se você não vigiar, você vai ser cativo desse pecado. Esse pecado vai te pegar. Então, o que Caim fez? Caim virou as costas e deu ouvido ao pecado, e não deu ouvido à palavra de Deus, ao que Deus havia dito para ele. Então, muitas das situações que nós vivemos porque a gente ouve o conselho, mas quando a gente vira as costas, a gente faz tudo o contrário daquilo que foi nos aconselhado por Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque uma coisa nós precisamos entender, tudo que nós fizermos, nós vamos ter consequência. Seja ela do lado bom ou do lado ruim. Se eu fizer alguma coisa no lado bom, eu vou ter consequência boa. Eu vou ter respostas boas. Eu vou ter sucesso e bênção e vitória naquela ação, naquela atitude que eu tiver de coisas boas. Porém, se eu fizer alguma coisa ruim, eu também vou ter problema com aquilo ali. Então nós precisamos entender que os conselhos, eles vêm da parte de Deus para nos orientar o que fazer. Nós precisamos fazer a coisa certa. Entendeu? Eu sei que você é tentado, eu também sou tentado, todos nós somos tentados, né? Principalmente quando uma situação está complicada, né? Chegou um momento na nossa vida, numa situação complicada, aí vem os conselhos. Quantas vezes quando você está com um problema no casamento, uma pessoa chega lá fora, se você conta para alguém que não tem temor de Deus, o que ela vai dizer para você? Larga esse marido seu, larga essa esposa sua, entendeu? Vamos, faça assim. Quando você está sem dinheiro, está precisando, você vai numa roda de pessoas que são criminosas e você diz que você está sem dinheiro, ele fala assim, vamos lá assaltar um banco, vamos fazer isso. Os conselhos que eles vão dar é sempre conselhos malignos, entendeu? Porque não tem temor a Deus. Porque só vai dar conselhos bons para você quem tem temor a Deus. Quem não tem temor a Deus não vai dar conselhos bons. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Deus deu conselho bom para Caim, mas Caim preferiu escolher o conselho dele, o desejo da alma dele, do coração dele. E ele foi lá e matou o irmão. Tá? Então nós não devemos desobedecer como fez Caim, mas devemos respeitar a palavra, respeitar os líderes, homens que Deus colocou sobre a nossa vida. Eu nunca vi um pai dar um conselho ruim para o filho. O pai pode até fazer coisa errada, mas ele não vai dar um conselho ruim para o filho, porque ele quer o melhor para o filho. Da mesma forma, espiritualmente falando, os nossos líderes são como pais espirituais. São pais espirituais. São como pais biológicos. Porque eles também se preocupam com o nosso sucesso. Eles se preocupam com a nossa vida. Eles querem ver a gente se dando bem. Eu fico muito feliz quando eu vejo algum irmão se dando bem. E fico triste quando eu vejo um irmão se dando mal. Por quê? Porque eu sei que se alguém está se dando mal é porque não ouviu os conselhos. Porque quando você ouve o conselho, você se dá bem. Amém, Jesus? Então ouça os conselhos. O problema nunca é com Deus, e na maioria das vezes também não é com o profeta que está falando, mas é com o homem de Deus que está recebendo. Então, sempre quando você recebe o conselho da parte de Deus, vindo por um profeta, por um líder, por um pai espiritual, o problema não está em Deus, nem está nesse líder. O problema está em você que não obedece o conselho. E se você não obedece o conselho, não tenha dúvida, você vai ter problema. Então, precisamos ouvir os conselhos. Queridos, é muito simples. É você só obedecer à voz de Deus. Se Caim tivesse obedecido à voz de Deus, ele não teria virado um fugitivo, um errante. A Bíblia diz que após a morte de Abel, ele virou um fugitivo e errante. Ele dizia assim, aonde eu for, as pessoas vão ter que querer me matar. Então, para isso, ele ficava atento, em todos os lugares. Sabe aquele cara que faz coisa errada e de repente ele fica olhando por todos os lados para ver se a polícia não está chegando, se aquela pessoa que ele prejudicou não está chegando para matá-lo, sei lá, para inquirir de alguma coisa? Então, era assim a vida de Caim. Caim vivia uma vida terrível. Não conseguia dormir à noite, desesperado. Por quê? Porque ele fez algo que Deus disse para ele não fazer e agora ele estava fugitivo e errante. Quantos cristãos estão vivendo numa fuga constante? Por quê? Porque não ouviram o conselho. Então nós precisamos ouvir o conselho. Amém? Moisés agiu de forma diferente de Caim. E de muitos que não seguem o que ouvem. Então Moisés foi pelo caminho diferente. E é por isso que ele teve sucesso. Se você quer ter sucesso, você tem que ir por um caminho diferente.
Porque todo mundo está dizendo lá no mundo que você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, que o mundo diz é assim, é desse jeito, entendeu? Hoje tem pessoas pregando contra a igreja, hoje tem pessoas pregando contra pastores, pessoas pregando contra o dízimo, contra a primícia, né? É o conselho, você que escuta, você tem que saber qual conselho você escuta. Se você escuta o conselho do mundo, ou se você escuta o conselho da palavra, entenderam? Nós precisamos ser muito centralizados na palavra, porque a palavra de Deus é que vai dar resposta para nós. Não é o mundo que vai dar resposta, entendeu? Tem pessoas aí que ficam na internet, quando você não concorda com alguma coisa que a igreja fala ou que o pastor fala, as pessoas vão na internet para pegar fundamentação para se levantar contra. Você pode se levantar contra, só que você está ouvindo um outro conselho, entendeu? E quando você ouve um outro conselho, você não tem respaldo da palavra. Para você ter respaldo da palavra, você precisa ouvir o conselho da palavra. O que a palavra diz acerca daquilo. Amém, Jesus? Nós somos tentados a andar contra a palavra, porque é muito mais cômodo para a nossa carne ir contra a palavra. É muito mais fácil você odiar do que você amar. É muito mais fácil você ter rancor no coração e mágoa do que perdoar. Tudo que a palavra manda para nós é um desafio. Porém, quando eu cumpro a palavra, eu recebo as bênçãos da palavra. Então é muito claro que você tome posse disso. Por isso que eu estou te dando aqui um conselho nessa manhã, tá? Não faça como Caim. Caim ficou errante, ficou fugitivo. Aonde ele ia, ele ficava olhando para os lados para ver se alguém estava vindo para matá-lo. Entendeu? Quando na verdade Deus tinha dado um conselho para ele. Domina isso. O pecado está no teu coração, mas cabe você dominar, cabe você rejeitar. E se você proceder corretamente, eu também te recebo. Foi esse o conselho que Deus deu para ele. Mas ele preferiu fazer diferente. Ele preferiu ir para o outro lado. E aí ele teve problema sério. Por que ele teve problema sério? Porque ele desobedeceu. Ele não ouviu o conselho de Deus. Ele ouviu a razão da alma dele, o desejo do coração dele. Querido, eu vou dizer para você uma coisa. Se você caminhar segundo o desejo do teu coração, você vai para o inferno a passos largos. Eu tenho sempre dito isso. Você não deve ouvir o conselho, o desejo do teu coração. Você tem que ouvir os princípios da palavra. Porque os princípios da palavra, em muitos momentos, vai contra. Em muitos momentos, na maioria das vezes, o princípio da palavra vai contra o desejo do nosso coração. Amém, Jesus? Então, obedeça. Obedeça ao conselho. Porque o conselho de Deus é que vai te dar vitória. Amém, Jesus? Então ele recebeu o conselho do sogro. Ele recebeu o conselho do mentor. E pela obediência, seu destino foi mudado. Moisés sabia o valor de um conselho. O poder de um conselho consiste em quem está dando e também em quem está ouvindo. Então, o poder do conselho está... Quem é que está te dando o conselho? Essa pessoa que está te dando o conselho, ela vive isso? Ela realmente tem colhido fruto por obediência? Tem. Então, meu filho, vai atrás do conselho de pessoas que são obedientes. Não vai atrás de conselho de pessoas rebeldes. Entendeu? Pessoas que se levantaram contra o princípio. Pessoas que deixaram, abandonaram o princípio. Pessoas que não querem viver o princípio. E aí elas vão te dar conselho? O que vai acontecer com você? Você vai colher os frutos que ela está colhendo. Então nós precisamos fazer igual a Moisés. Moisés, ele ouviu o conselho do sogro dele. Por quê? Porque ele sabia que o sogro dele era temente a Deus. O conselho que Jetro trouxe a Moisés foi para que os homens fossem levantados como chefe que julgaria o povo. Jetro deu um conselho e disse a Moisés que poderia pedir confirmação de Deus. Então, todas as vezes que alguém lhe entregar uma palavra de destino ou de êxito, peça a Deus que confirme. Porque se Deus confirmar, você adentrará num tempo extraordinário de conquista. Então, coloque à prova. Tudo que alguém falar para você, coloque à prova. Se alguém te der um conselho bíblico, coloque à prova. Ora a Deus, pede para Deus te mostrar, pede para Deus te revelar, pede para Deus te confirmar. E não tenha dúvida que Deus vai confirmar. Porque Deus é o mais interessado em que nós cumpramos o seu princípio. Amém, Jesus? Moisés levantou homens tementes a Deus para serem líderes de milhares. Você também pode ser levantado por Deus para ser líder de milhares. Você não é líder para qualquer coisa, mas para algo muito relevante. Para que Deus lhe fará líder sobre tantos? Para ser faraó ou para ser um Moisés transformado? Tem muitas pessoas que querem ter poder e autoridade. Tem muitas pessoas que querem ter riquezas, tem muitas pessoas que querem ter um monte de coisa, mas qual é o projeto, qual é o propósito, por que ela quer isso, por que ela quer aquilo? Você quer ser grande porque você quer ser um Moisés transformado e quer abençoar vidas e quer que pessoas sejam abençoadas ao entrar debaixo da sua autoridade? Ou você quer ser um faraó que quer afligir as pessoas,
oprimir as pessoas, chantagear as pessoas. Né? Então é isso que nós devemos ver. Tem pessoas que querem autoridade para poder oprimir os outros, para poder, como é que eu posso dizer, chantagear as pessoas. Não, querido, não é esse o projeto. O projeto de Deus é o seguinte, que se eu for um líder espiritual, toda a autoridade que Deus vai me dar é para abençoar vidas. E esse tem que ser o projeto seu. Então você quer ser líder de multidão? Você quer ter milhares de pessoas debaixo da sua autoridade? Quero. Então o projeto e o propósito tem que ser abençoar vidas. Tem que ser o Moisés. Moisés era o provedor. O povo vinha, queria Moisés, quero água. Ele ia atrás de água. Ele fazia, Deus falava, Moisés vai lá e fala a rocha. E a rocha dava água. O povo queria pão, Moisés, nós queremos pão. E Deus vai lá, Moisés, vai lá todo dia de manhã, vai ter pão. E ele orava e Deus mandava pão. Então, é um provedor. Nós estamos aqui para sermos um provedor de Deus. A situação está ficando cada dia mais apertada. E pelo visto a coisa vai estreitar mais ainda. É incrível. Só misericórdia de Deus. A igreja tem que orar muito. Entrar no jejum mesmo, no clamor. Porque o que esses homens estão fazendo é um absurdo. Entendeu? A gente está vendo que a coisa saiu da esfera do problema de enfermidade, né? Da pandemia, do vírus, de fato, e entrou realmente para a política o negócio. E a coisa está feia. A gente tem que orar muito a Deus. Porque só Deus para tocar no coração desses homens, para Deus julgar esses homens. Eu tenho pedido para Deus juízo para esses homens. Eu tenho orado a Deus e disse, Senhor, manda juízo para esses mentirosos, porque nós estamos vendo que os homens estão vivendo um engano. E estão apoiando o engano, vivendo o engano e dando crédito ao engano e através do engano usurpando a autoridade. Entendeu? Então a coisa está feia. A igreja tem que tomar postura, a igreja tem que se levantar. E a única forma de nós conquistarmos é através da oração, do jejum e através do princípio da palavra. Ou você aplica o princípio da palavra, ou então você não vai aguentar esses dias. Eu sempre disse isso no passado, mas agora tem sido muito real isso. Você vai ter que se apegar à palavra, se apegar ao princípio. Eu já estou te dando um conselho aqui, comece a ler a Bíblia. Comece a estudar mais a palavra de Deus, comece a orar mais, buscar mais o Senhor. Porque nós não sabemos o que pode acontecer, tá? Diante do que nós estamos visto. Amém, Jesus? Então é muito sério. Ok? Então para que você quer liderar pessoas? Para que você quer ser grande? Para que você quer ter pessoas debaixo da sua jurisdição? Para que você quer? Para você ser um faraó ou para você ser um Moisés transformado? Que Deus coloque no seu coração o desejo de ser um Moisés. Agora vai ser a hora de levantar grande liderança. Agora é o momento das lideranças agora. Agora é o momento daqueles que são cabeça, que vai cuidar de 1.000, que vai cuidar de 100, que vai cuidar de 50, que vai cuidar de 10. Agora é o momento. Deus te levantou para isso. Deus nos levantou para isso. Amém, Jesus? Vele pelas promessas. Quando você receber uma palavra profética, quando você receber um conselho, gere essa promessa. Valorize o conselho. O problema é que nós nos aquietamos muito e não velamos o que recebemos. Quer dizer, Deus fala uma coisa hoje através de um líder, Deus levanta uma pessoa, né? Você toma posse daquilo, só que amanhã depois você esquece. Não, valorize. Sonhe com as palavras proféticas, durma com as promessas, gere as promessas. Se você fizer isso, mudará a sua história de vida. Então Deus nos chamou, querido, para sermos cabeça. Deus nos chamou, olha o conselho aqui, ó. Deus te chamou para ser cabeça. Deus te chamou para ser um grande líder, uma grande líder. E agora é uma grande oportunidade. É nas crises que nascem os grandes líderes. Amém, Jesus? Está na hora de você se posicionar. Se posicionar diante de Deus. Diante do Senhor, dizendo, não, Pai, eu vou ouvir o conselho e vou fazer a coisa certa. Vou viver o princípio da palavra de Deus. Agora é o momento, mano. Gente, ou nós vivemos agora, ou você pode perder o time. Você pode perder a bênção. Então, se levante. E comece a profetizar, comece a determinar sobre a sua equipe, sobre o seu grupo, sobre a sua célula, sobre a sua casa. Deus está te levantando, entendeu? Agora como profeta. Deus está te levantando como sacerdote da sua casa. Já que nós não podemos ir à igreja, então acho que o melhor local agora para você profetizar é na sua casa. Está na hora de você começar a pegar a Bíblia e estudar mais a palavra do Senhor. Viva como um líder de verdade, que não é apenas membro de uma igreja, mas é parte do corpo de Cristo. Você não faz parte do clube dos pecadores, mas daqueles que escolheram viver uma vida de santidade. Então seja alguém que todos os dias dá um murro na carne, diz não ao pecado e glorifique a Deus com o seu estilo de vida.
Então, está na hora de nós começarmos a guerrear contra a nossa própria carne, a destruir os nossos desejos, né, que vêm contra a palavra de Deus. Está na hora. E nós nos levantarmos como líder espiritual. Está na hora de você declarar a bênção sobre a tua vida e dizer: eu não aceito isso. Não aceito viver errado. Não aceito fazer a coisa errada. Eu sei que o desejo bate a porta do meu coração. Eu sei que o desejo está aí. Como diz Deus falou para Caim: Caim, o desejo está aí no seu coração. Está na porta, bater na porta do seu coração. Cabe você dominá-lo. Então está na hora de você se levantar diante de Deus e dominar esse pecado. Dominar esse jeito errado de ser, essa maneira errada de viver, e se levantar como um homem de Deus, uma mulher de Deus, pai de multidão, porque as pessoas estão carentes, precisando de líderes. O povo está carente, precisando de líderes espirituais. Só para vocês terem noção, já há algum comentário que dizem que tudo isso que está acontecendo no mundo, além da pandemia, porque isso foi programado, isso foi produzido, não foi uma coisa assim por acaso, isso aí teve um projeto, teve um propósito, né? Mas a intenção de tudo isso é trazer o império do anticristo. Então os homens estão preparando o mundo para receber o anticristo. Isso mostra o quanto o mundo está carente de uma liderança. Tá? O almejado anticristo, na verdade, é claro que o homem não quer um anticristo, o homem quer um Cristo, né? Mas Satanás está criando o cenário, através de homens mentirosos, enganadores desse mundo, para trazer o anticristo. Essa é a intenção dele. Mas por que o mundo vai receber o anticristo? Porque está faltando os cristos. Está faltando os pequenos cristos. Porque Jesus vai se manifestar através das nossas vidas. Então nós precisamos nos levantar. A igreja precisa se levantar na autoridade, no poder de Deus e através da santidade, através do princípio estabelecido. Não há como a igreja ser igreja de fato e de verdade se ela não cumprir os princípios. Essa história de faça o que eu mando, faça o que eu mando, ou o que eu falo, mas não faz o que... Não, faz o que eu... Como é que é? Faz o que eu mando... Como é que é a história lá? Mas não faz o que eu faço? Isso aí não cabe mais. Não cabe. Não tem como você ser líder, dando ordem para as pessoas cumprirem as coisas e você simplesmente se omitindo de cumprir. Entendeu? Então agora chegou a hora de levantar grande liderança, porque há uma carência, há um clamor na humanidade por um líder, tá? Por um líder. E nós somos esses líderes. Lembra quando o Geto coloca lá um líder de 1000, o líder de 100, o líder de 50 e o líder de 10? Somos nós. Ali está representada a nossa liderança. Então você pode ser um líder de 10, você pode ser um líder de 50, você pode ser um líder de 100, você pode ser um líder de 1000. Porque há um clamor na humanidade de uma necessidade de um líder, de uma liderança firme e forte, baseada nos princípios da palavra de Deus. Então você está sendo chamado para isso. Amém, Jesus? E eu estou te dando um conselho. Se levante. Se levante, se coloque de pé. Não aceite ser subjugado pelo pecado. Não aceite ser condenado pelas algemas do inferno. Tá bem? Satanás, ele não pode dominar a nossa vida. Ele não pode dominar a sua vida. Ainda que tem tentação, ainda que tem... né? Porque nós vivemos num mundo que eles trabalham as tentações. Eles produzem as tentações, eles alimentam as tentações. E eles, muitas vezes, eles pegam essas tentações e colocam em um documento dizendo: isso aqui não é errado, pode fazer. Eles simplesmente colocam isso dentro de uma constituição. E se você não estiver atento aos princípios da palavra, você acaba praticando e dizendo assim: mas eu não estou errado, porque está todo mundo fazendo. Diga misericórdia. Então é muito importante que você se levante hoje, tá? Diante dessa palavra, porque essa palavra é um conselho. Essa palavra é um conselho para mim e para você. Para um líder que vela pela promessa, a tentação é uma oportunidade divina para dizer não ao diabo e sim para Deus. Então olha a oportunidade que você está tendo aí, ó. Diga não ao pecado e diga sim para Deus. Ouça o conselho da palavra. Verdade é que todo ser humano é tentado, mas ao mesmo tempo é oportunizado a dizer não ao pecado. Eu sempre digo o seguinte: todos nós somos tentados. Não tem esse nem aquele. De mamana caducando, todos nós vamos ser tentados. Essa questão da tentação, ela foi praticamente gerada por Deus para nos dar o direito de escolha. Lá no Éden, quando Deus colocou as duas árvores, ali nasce a tentação. A tentação nasce no Éden, através das duas árvores. Porém,
O Adão poderia escolher comer da árvore da ciência do bem e do mal, que era a tentação, ou ele poderia escolher a árvore da vida, que era a liberdade e a decisão que Deus havia determinado que eles poderiam fazer. Então nós podemos fazer a coisa errada, como nós podemos fazer a coisa certa. É nós que devemos escolher. Nós que devemos escolher. Ninguém pode escolher por nós. Por isso, querido, que você não vai poder fazer uma coisa errada hoje e amanhã depois, quando você estiver colhendo os frutos desses erros, você colocar a culpa em pessoas e dizer a culpa foi dele, a culpa foi dela, a culpa foi disso, a culpa foi dela. Não pode, porque esses daí foram os argumentos usados no jardim, na queda do homem. E não funcionou. Se não funcionou lá, não vai funcionar aqui. Amém, Jesus? Nós precisamos ouvir os conselhos e entender que todos nós somos tentados. A Bíblia diz que Jesus, como homem, ele foi tentado em tudo. Tudo que você imaginar. Pega a sua tentação hoje e você transfere ela para Jesus. Diz: Jesus foi tentado nisso. Toda tentação que você imaginar, Jesus foi tentado. Tudo que você for tentado e eu for tentado, tudo que nós formos tentado, Jesus foi. Mas ele teve uma oportunidade de dizer não. E ele diz: para trás de mim, Satanás. Amém? Porque melhor é obedecer a Deus. Porque melhor é temer a palavra de Deus. E foi assim que ele venceu o diabo. E é dessa forma que nós também vamos vencer. Então todos nós somos tentados. Mas é uma oportunidade de dizer não ao pecado. Você está debaixo da graça. E o pecado não mais domina a sua vida. Você é um líder diferente. Você é um homem ou uma mulher que vive debaixo do conselho. Como é que você vai ser um líder diferente? Ouvindo o conselho da palavra. Amém? Jesus é o conselheiro. E eu estou aqui hoje como pequeno Cristo, né? Um Jesusinho aí, pequenininho, para te dizer para você: continua ouvindo o conselho da palavra, porque você vai se dar bem. Tá? É o conselho que vai te salvar. É no conselho da palavra que você vai ter resultados diferenciados na sua vida. E você não vai colher tanta desgraça, como você tem visto muitas pessoas colhendo. E as pessoas podem chorar e reclamar e dizer: não, poxa, Deus está sendo injusto comigo, a vida é injusta comigo. E não sei o que. Não, a vida não é injusta. Elas tiveram a oportunidade de escolher o conselho de Deus ou o conselho do mundo. E elas escolheram o conselho do mundo. E é por isso que elas estão colhendo esses frutos agora. Então você não pode fazer isso. Amém? Você não pode deixar que o pecado o seduza. Não sei qual é a sua fraqueza e dificuldade, mas para cada tipo de provação, o escape vem junto. Então, você tem uma fraqueza? Eu também tenho. Todos nós temos. Todos nós temos. Mas junto com a fraqueza que nós temos, Deus concedeu o escape. Tá? Então, o escape vem junto com a fraqueza. Sabe quando as pessoas elas vão em alto mar, elas vão para o alto mar, elas pegam aqueles navios enormes, maravilhosos, lindos, beleza. Ali dentro, eles sabem que eles podem morrer. Eles sabem que aquele navio pode afundar. Mas para cada tripulante daquele navio, eles têm uma boia, eles têm barcos, a parte, para poder socorrer se porventura houver um naufrágio. Então você tem que entender que tudo isso é baseado no princípio da palavra. Deus não vai permitir que venha uma tentação na sua vida e sem te dar uma forma de escapar. Para toda tentação existe um escape. E Deus já nos deu esse escape. E nós só temos que ouvir os conselhos e correr para esse escape. Amém, Jesus? Então Deus tem um escape para essa tentação que você está vivendo. Deus tem um escape para essa sedução, para esse problema. Deus tem um escape. Aí você pode me perguntar: pastor, mas que escape é esse? Eu não sei. Você vai ter que orar a Deus, você vai ter que manter comunhão com Deus e a palavra de Deus vai te orientar para você tomar a decisão correta, para você se escapar desse problema. Amém, Jesus? Toda vez que você é tentado e vence, você se fortalece e transforma a sua história na história de um vencedor. Então, toda vez que você vence o pecado, você se torna um vencedor. E a sua história o seu histórico vai se transformando em história de vencedor. Agora, olha para a sua vida. Olha para o seu histórico de vida. Que tipo de assinatura tem esse histórico de vida? É vencedor ou é derrotado? Aí eu te digo, se é vencedor, é porque você está ouvindo os conselhos de Deus. Se é derrotado, é porque você está ouvindo os conselhos do mundo. Então você que escolhe. Um pássaro pode até pousar na sua cabeça, mas você não deve permitir que ele faça ninho. Então, ele pode até pousar, mas fazer ninho não. Então, o pecado chega na nossa mente, chega no nosso coração, mas o que você faz quando ele chega? Você alimenta ele ou você expulsa ele?
no nome de Jesus. As pessoas, porém, que gostam de pecar não são nascidas de Deus, pois os que nasceram de novo não têm prazer no pecado. Quem aceitou Jesus e nasceu de novo não tem prazer nas coisas erradas. Então, quem aceita as coisas erradas é porque não nasceu de Deus ainda. Então, você precisa nascer de novo. Amém? Esse é o conselho que eu te dou. Nasça de novo. Porque se você não nascer de novo, o que vai acontecer com você? A hora que Jesus voltar, você não vai entrar. Simples assim. Você não vai entrar. E para você entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Necessário é nascer de novo. Jesus falou isso para Nicodemos naquela noite, né, que resolveu o problema da vida de Nicodemos. Porque imagina, Nicodemos era um grande homem do Sinédrio, mas não tinha convicção de salvação. Ele não tinha certeza da vida eterna. E quando ele chega para Jesus, nesse dilema, Jesus diz para ele: Nicodemos, a conversa comigo agora é o seguinte: você só precisa nascer de novo para você herdar a vida eterna. E aí Nicodemos, naquele dilema, ele diz: mas como? Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus disse: puxa vida, você é o mestre dos judeus e você não sabe do que eu estou falando. Quer dizer, confrontou o homem cara a cara. E a Bíblia diz que Nicodemos nasce de novo. Ele nasce de novo tanto que depois, toda aquela outra trajetória de Jesus, quando ele morre, tudo ali é tudo seguido por Nicodemos. Tá? E Nicodemos acompanha porque ele realmente nasceu de novo. Então o grande desafio para mim e para você é nascer de novo. É voltar para Jesus. É aceitá-lo de verdade, de fato. E se isso acontecer, não tenha dúvida, querido, que nós vamos ouvir os conselhos de Deus. Os conselhos de Deus é o melhor para nós. Os conselhos de Deus é aquilo que nós precisamos para vencer o mundo. Você só vence o mundo se for pela palavra de Deus. Quando a Bíblia diz assim, e o que vence o mundo é a vossa fé, não é uma fé em qualquer coisa, é a fé na palavra. É a fé no princípio. É a fé nos conselhos que Deus estabelece para nós. Então eu preciso tomar posse disso, você precisa tomar posse disso nessa manhã. Ouça os conselhos de Deus. Tem um vídeo na internet aí que chama Os 3 Conselhos. Escuta, se você tiver tempo, assista esse vídeo se você não assistiu ainda. Você vai ver que coisa interessante esses 3 conselhos. Tá? A Bíblia diz que na multidão dos conselhos o reino se firma. Então, se você quer o teu reino firmado, você tem que ouvir os conselhos da palavra de Deus. Você tem que obedecer o seu líder. Muitas pessoas que não têm obedecido os líderes têm quebrado a cabeça terrivelmente. Têm sofrido amarguras aí. Tá? Por quê? Porque simplesmente o líder fala uma coisa, a pessoa vira as costas e faz totalmente ao contrário. Como se o líder não existisse. E não é assim. Imagina se Moisés tivesse feito isso com Jetro. Ele teria se dado mal. Mas não, ele obedeceu. Do jeito que Jetro mandou, ele fez. E ele foi abençoado. E não vai ser diferente com você. Está vencendo, tá com pecado? Está com luta no pecado? Querido, cada pecado, toda tentação que você tem um livramento. Você tem um escape. Comece a orar a Deus e falar com o Senhor e dizer: Pai, o que eu devo fazer acerca disso? O que eu devo fazer acerca disso? Não tenha dúvida que você vai se levantar, você vai fazer e Deus vai te dar vitória. Amém? Quem vence o pecado suporta as cargas. Esses são líderes que ajudam seu líder maior e a sua casa terá paz. Quando você trabalha para Deus e para o povo de Deus, sua casa estará em paz. Você irá em paz ao seu destino. Amém? Então comece a fazer a obra de Deus. Deus te levantou para ser líder de 1000. Deus te levantou para ser líder de 100. Deus te levantou para ser líder de 50. Deus te levantou para ser líder de 10. E se você não é líder de nenhum desse grupo que eu falei, você é líder da sua casa. Da sua casa você já é líder. Já foi instituído por Deus, estabelecido por Deus, que você é um líder na sua casa. E que através da sua vida, cumprindo os princípios e obedecendo a palavra e orientando o povo, a tua casa vai ser colocada no altar de Deus. E há de ser que se porventura Jesus voltar, todos da sua casa serão salvos. Amém, Jesus? Através da sua vida. Então é muito importante que você tome posse dessa palavra nessa manhã. Deus te chamou para ouvir esse conselho. Amém? Nós vamos encerrar aqui, mas em outra ocasião eu vou passar a segunda parte desse estudo. Tá bom? Eu não sei quando que eu vou fazer isso. Aquilo que eu falei, esse estudo aqui não está dentro do nosso cronograma. Então estou fazendo porque Deus pôs no meu coração fazer. Mas se porventura Deus falar na semana que vem, dá sequência, eu dou sequência. Amém, Jesus? Eu quero orar por você e pela sua casa, pela sua família. E Deus abençoe a sua vida. Amém? Aleluia, Pai. Feche teus olhos, queridos. Feche teus olhos. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus, quero
agradecer o Senhor nessa manhã, por nós termos ministrado esse estudo que fala sobre ouvir conselhos, obedecer a conselhos. Eu quero orar nesse instante, meu Pai, por cada família que está vivendo hoje um momento tão difícil, essa luta intensa na alma, ó Deus, que nós temos vivido nesses dias. Eu clamo ao Senhor por cada casa. Sabe aquele homem, aquela mulher que já foi chamado pelo Senhor para ser um líder de multidão, para ser um líder de 1000, para ser um líder de 100, para ser um líder de 10, para ser um líder de 50, para ser um líder de 10, para ser um líder da própria casa, mas que de alguma forma não tem ouvido o conselho, não tem obedecido a voz. E por isso tem vivido de forma totalmente errada. E a vida dessa pessoa tem causado, meu Pai, escândalo, tem causado vergonha, tem causado vexames, tem causado, meu Pai querido, divisões, tem causado tanta tristeza na sua família. Alguns, meu Pai, têm ido para as drogas, para a prostituição, para o pecado, enfim, para a corrupção. Tem deixado o princípio, tem deixado de lado a sua palavra e tem ido fazer tantas coisas que é totalmente contrária ao que o Senhor estabeleceu. Mas nessa manhã, como profeta na sua casa, ó Deus, eu oro por essas vidas e declaro sobre elas hoje, meu Pai, a libertação. Eu declaro sobre a vida delas hoje o livramento. Eu declaro sobre a vida delas hoje a grande oportunidade deles voltarem à raiz e tomarem posse daquilo que o Senhor tem estabelecido. Pai, no nome de Jesus, eu os coloco diante do Senhor porque eu creio que o Senhor tem coisas grandes para fazer nessas vidas. E o Brasil, meu Pai, ele vai ser chacoalhado nesses dias. E os crentes, meu Pai, eles serão renovados. Eu profetizo que os crentes vão sentir a Tua presença como nunca antes eles sentiram. Meu Deus, os crentes serão tomados, ó Deus, por uma voz profética nesses dias. Por uma voz que vai trazer mudança, que vai trazer cura, libertação, restauração. Ó Deus, as placas da igreja elas não vão suportar o poder da unidade nesses dias. E os Teus filhos se juntarão, meu Pai, numa só voz, num só desejo. Ó Deus, num só cumprimento. E obedecerão a Sua palavra de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus. Há um clamor por liderança nas ruas. Há um clamor por liderança nessa nação. E eu quero dizer, antes do anticristo assumir o trono do mundo, o Senhor vai levantar a sua igreja como voz profética. E a voz profética do Senhor vai mudar a situação deste mundo. Vai trazer luz para essas trevas. Eu profetizo isso, Pai, em nome de Jesus. E os mentirosos, os enganadores, os politiqueiros, aqueles que têm tomado, ó Deus amado, esse momento, o que está acontecendo para aumentar o seu poder, usurpar a autoridade e derrubar muitas vezes a Constituição, ó Deus, tão somente para trazer benefício para eles. Esses homens serão envergonhados, esses homens serão, meu Pai, expostos. As vergonhas deles, meu Pai, serão colocadas a público. E eles, meu Pai, com certeza, nunca mais, ó Deus, estarão em poder político nessa nação. Porque o Senhor vai julgar tudo isso. Mas a Tua igreja, Pai, ela vai levantar numa voz poderosa. A Tua igreja vai se levantar numa unção, numa autoridade sem igual. E as pessoas saberão que o Senhor é Deus na vida do seu povo. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro a bênção. Líderes de multidão estão se levantando agora. Eu sei que muitos que estão ouvindo essa palavra estão sendo tocados para serem líderes na sua casa. Estão sendo tocados para levantar as suas células e começarem, ó Deus, a gritar e a dizer que o Senhor reina. E que o Senhor está na autoridade. E que o Senhor está no domínio. E que o Senhor está no controle. E nada vai poder roubar isso. Porque o Senhor é Deus nos céus, na terra, embaixo da terra e em todos os lugares. Aonde existir um espaço, ali o Senhor é Deus. E nós profetizamos
e declaramos a vitória no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a tua vida, que o Senhor continue falando no seu coração e que essa palavra seja de inspiração para você se levantar como um grande homem, uma grande mulher na presença de Deus. Fique na paz, Deus abençoe. Quero agradecer a Deus pela vida das pessoas que estão aqui, ó. Aqui está, deixa eu ver aqui, não quero esquecer de ninguém. A Lene, a irmã da Neia, o André, esposo da Lene, Deus abençoe suas vidas. Também a Bárbara, minha prima lá de Pereira Barreto, Deus abençoe. A Sandy, Deus abençoe. O Du, esposo da Sandy, Deus abençoe a vida de vocês. A Grace, Deus abençoe Grace. A Adriana, Deus abençoe. Glória a Jesus pela vida de vocês. Aparecida Alves, Deus abençoe. Quem mais? Deixa eu ver aqui. O Ivo, que sempre está com a gente, nunca falta. Deus abençoe, Ivo. Glória a Deus pela sua vida. O Sidney também, Deus abençoe, Sidney. Glória a Jesus. Marquinho da Neia, Deus abençoe, Marquinho. Glória a Jesus pela sua vida. A Rose, né, que é a irmã da Neia também, Deus abençoe. É isso mesmo, né? Deus abençoe. O Edmar, Deus abençoe, Edmar. A minha esposa, Sandra, que estava lá no serviço dela lá, não sei como é que ela está assistindo lá, mas de vez em quando ela dá uma olhada, Deus abençoe. Quem mais? Edmar, já falei. Neia, Deus abençoe, Neia. O Cacá, Deus abençoe, Cacá. A Maria, esposa do Edmar, Deus abençoe. Irmãos, se vocês precisam de máscara, fala com a Maria, tá? A Maria tem máscara para vender. Não compra de outra pessoa não, compra da Maria. Glória a Deus. Quem mais aqui? A Vilma, Deus abençoe, Vilma, a sua vida. O Léo, meu sobrinho, Deus abençoe, Léo. O Wilson Facchini, Deus abençoe, o Wilson. Glória a Jesus. A Fatinha, Deus abençoe, Fatinha. Deus abençoe a tua vida. Quem mais? A Kátia, a missionária Kátia, Deus abençoe. Glória a Jesus. Aleluia. Quem mais? Somente esses. Querido, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Foi uma bênção ter passado essa live. E vai ficar na internet para vocês que não assistiram inteiro, assistir. A Grace, Deus abençoe. O Edmar está clamando? Amém. Daqui a pouquinho nós estamos indo na igreja, lá vamos fazer a limpeza. Você que puder nos ajudar lá na igreja, vai lá, queridos. Está bem suja, está precisando de uma limpeza bem forte. E nós vamos fazer isso agora. Deus abençoe sua vida. Fique na paz.